Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, verso 14. Evangelho segundo Marcos. Amém. Você que encontrou, fecha os teus olhos mais uma vez. A palavra de Deus nos garante que Ele trabalha como escudo e Ele trabalha como espada. Ele é escudo e Ele é espada em favor do seu povo. Senhor Jesus, nós precisamos devolver para o céu o que pertence ao céu. Fomos resgatados. Custamos um preço alto para o céu. O sangue de Jesus Cristo, Deus que se fez carne, o eterno que se limita na condição humana e se rende à morte, para que um povo pudesse ser remido, para que todo aquele que crê pudesse lhe prestar culto. Aleluia. Ao reino eterno presente em nosso meio. E a tua igreja é revelada. A força, a presença, o poder deste reino. Seja um escudo, seja uma espada, seja a sabedoria revelada, para que a tua igreja te renda louvor, a adoração, para que a tua igreja trabalhe e te sirva, para que a tua igreja vença as artimanhas e armadilhas das trevas, venha nos escudar e venha estar à nossa frente, porque hoje nós temos certeza que o inferno perderá. E o teu povo sairá do teu hoje a lâmpada do céu ilumina mente e coração. Amém. Hoje há uma união entre a igreja e os anjos para construir aquilo que o Senhor tem para que construamos, em nome de Jesus. Diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou a Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe e joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto.
a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Você pode se assentar. Os discípulos de Jesus estavam esperando por ele. Jesus havia se ausentado. E os discípulos estavam reunidos. E quando Jesus retorna, ele vê em volta dos discípulos uma multidão muito grande e uma confusão gerada pelos escribas, e uma confusão muito séria. Então Jesus se aproxima e ele faz uma pergunta. Ele diz assim: o que vocês estão discutindo? Então, Jesus, ele percebe o alvoroço em torno dos seus discípulos, ele percebe a confusão envolvendo os seus discípulos. Então ele se aproxima daquela confusão e ele faz uma pergunta: o que está acontecendo, né? O que é que vocês estão discutindo? Então um homem sai do meio da multidão e ele informa a Jesus o que é que está acontecendo. Ele diz assim: eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar, né? E aí na segunda parte do verso 18 ele diz assim: eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E aí eu quero ressaltar alguns pontos nessa cena. Nessa cena nós temos os discípulos comissionados, porque eles estavam sendo treinados por Jesus Cristo para fazer a obra de Deus aqui na terra. Eles estavam sendo treinados pelo Senhor Jesus para fazer a obra do céu, para operarem junto com Deus e junto com o reino de Deus. Mas chega uma demanda, chegou um pai cansado, um pai já entristecido, provavelmente já havia batido em muitas portas do judaísmo e não conseguia uma solução para o seu filho. E ele sabia, aquele pai, que o problema do menino era um problema espiritual. Tanto é que ele diz para Jesus, ele diz assim: eu trouxe o meu filho, segunda parte do verso 17, que está com um espírito que o impede de falar. Ele não disse assim: eu trouxe o meu filho que tem problema de surdez ou de mudez. Ele diz: eu trouxe o meu filho e ele tem um espírito que o impede de falar. E ele diz assim, e onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes e fica rígido. Então, peraí, um pai cansado de sofrer com um filho que tinha um problema espiritual. O problema do menino era causado por um demônio. Este pai já havia buscado saídas e soluções para aquele menino em quantos lugares? Imagina a frustração daquele pai. E aquele pai, ele ouve falar do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele dizia que veio. João, quando apresentou Jesus, ele já apresentou Jesus como aquele que tem o poder de batizar com fogo. Então, estava sendo claro que o poder de Deus estava de novo presente em Israel, mas de forma muito mais abrangente do que na época de qualquer profeta. Havia uma expectativa de Jesus Cristo ser o Messias. Muitos criam assim, já acreditavam que ele era o Messias, o ungido para trazer libertação
alguém não conhece Jesus e está com algum problema muito difícil, muito sofrido, geralmente a igreja é a última porta que a pessoa vai. Ela tenta todos os recursos. Todos os recursos. A igreja geralmente é o último lugar que a pessoa vai. Então assim, imagina, aquele pai, ele chega até Jesus, mas Jesus não está. Quem está são os seus discípulos. E os seus discípulos não puderam resolver o problema do filho dele. Os discípulos do Senhor Jesus, eles não puderam trazer uma solução, aliviar o menino daquele sofrimento, daquela escravidão. Então, os escribas, que já perseguiam Jesus, porque não queriam se render, não queriam mudar, né? Junto com o pai, cansado, sobrecarregado, entristecido, decepcionado, começaram a atacar os discípulos. Percebe que quando Jesus Cristo chega e ele pergunta o que que está acontecendo, e ele se inteira da situação, então aquele pai, quando se manifesta para o Senhor Jesus, então começa uma interação entre Jesus e aquele pai. Eu queria fazer uma pausa e dizer assim, quantas pessoas que estão decepcionadas com Jesus que você conhece hoje? Quantas pessoas que estão decepcionadas com a igreja? Quantas pessoas que estão dentro da igreja sofrendo, desiludida, sem esperanças e sem expectativas, que você conhece? E aí a pergunta, por que isso acontece? Pastora, por que tem pessoas que chegam na igreja e a vida delas não muda? Por que tem pessoas que procuram a ajuda de Deus e elas dizem que elas não encontram essa ajuda? Por quê? Por que isso acontece? Aí a gente precisa entender como que opera o reino de Deus, né, o reino do céu, aqui na terra. E aí a gente precisa distinguir a ação do reino de Deus em 3 partes. Quando a gente fala assim, reino de Deus, né, João diz assim, ao anunciar Jesus, né, arrependei-vos, antes de batizar Jesus, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Espera aí, como é que é esse reino? O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Onde uma vez perguntaram assim para o Senhor Jesus, cadê o reino? E aí Jesus disse assim, olha, o reino está no ponto certo. Ele falou assim que o reino, ele não está situado em um lugar. O reino, ele não é estático. Jesus explicou assim, que o reino, ele tem objetivos. O reino, ele tem lutas próprias, ele tem batalhas para ser vencidas. O reino, ele está acontecendo. E aí a gente precisa entender que quando a gente fala de reino dos céus, a gente está falando do lugar, em primeiro lugar, onde Deus mora. Que Jesus, antes da sua ascensão, ele disse assim, vou vos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então, a gente situa o reino dos céus em um lugar específico da eternidade. E aí, a Bíblia falando desse reino, lá no reino dos céus, todas as coisas acontecem do jeito que Deus quer. No reino dos céus, não tem nada que Deus não queira. No reino dos céus, não tem doente. No reino dos céus, não tem fome. No reino dos céus, não tem tristeza, né? No reino dos céus, não tem dia e nem noite.
né? Então a Bíblia dá conta de muitas informações sobre o reino, mas nós não estamos, a partir do momento que aceitamos Jesus, imediatamente lá no céu. Nós continuamos na terra. Então esse é a primeira categorização, né, do reino dos céus, o reino de Deus. E a segunda, o reino de Deus, ele é composto pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que Jesus Cristo disse que estaria presente nessa terra, na sua igreja, junto com aqueles que creem, através do Espírito de Deus. Então, peraí, tem o reino dos céus como um lugar situado na eternidade. Tanto é que Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou os discípulos a orarem assim: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, um lugar específico. Mas este reino, ele se faz presente na terra através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o edificador da igreja. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele revela o oculto e o escondido. O Espírito Santo, ele atua de maneira direta, curando, restaurando, libertando. Jesus Cristo disse que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus. O dedo de Deus é o Espírito Santo. E a igreja expulsa demônios pelo dedo de Deus, por esse Espírito. Há também presente na terra o reino dos céus através dos anjos. Quem são os anjos? São ministradores a serviço daqueles que creem em Deus. A pessoa que se converte, ela não deve nunca fazer oração a um anjo. Pastora, nem para o anjo da guarda? Não. Você ora ao Senhor. Você pede para o Senhor mandar anjo para te auxiliar. Isso você pode fazer. Pedir para que ele... Aliás, pouco se sabe entre os cristãos sobre a importância do ministério dos anjos para se obter vitórias. Nós podemos pedir para ele mandar anjos. Nós podemos pedir. Envia um anjo forte. Envia os anjos guerreiros. Envia anjos especialistas em proteção. Envia anjos especialistas em divisas. Anjos que vão colocar lá e dizer assim, ó, daqui para cá é a casa dela, não mexe, não toca, é serva do Senhor. Envia teus anjos, acampa os teus anjos. Mas o poder do Espírito Santo e o poder dos anjos, eles não são acionados sozinhos. Jesus Cristo, ele veio em corpo, ele veio em carne, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo só age se você agir. O Espírito Santo fala através de você. Ele determina através de você. Por isso que é importante o crente ter contato e intimidade com o Espírito Santo. Porque senão você vai ficar crente dentro da igreja e vivendo de maneira fracassada. Poxa, pastora, mas assim, eu tenho um Deus grandioso, que tem um trono grandioso, que habita no céu de luz, e eu vivo no meio das trevas, no meio da escuridão, de pilhas na mão, sem chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você não entende como é que funciona o reino de Deus aqui na terra. Então a primeira parte é um lugar onde Deus habita. A segunda parte, anjos e o Espírito Santo. E a terceira parte do reino? Porque o reino tem uma terceira parte. Essa terceira parte diz respeito a seres humanos. Seres humanos que foram salvos para fazerem parte deste reino. Seres humanos que foram inseridos neste reino. Agora, o problema dos seres humanos é porque quando Jesus Cristo falou com Pedro sobre a igreja, ele disse assim, não foi
o sangue, né, e a carne que te revelou, como Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Altíssimo. Não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tu és pedra. Ele está dizendo a respeito da revelação, que sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, peraí, Jesus já estava dizendo que a igreja, ela foi estabelecida para ganhar do inferno, ou seja, ela foi estabelecida para fazer guerra contra o inferno e vencer. Mas eu queria ressaltar uma coisa: a igreja foi estabelecida para guerrear, e muitos ignoram essa parte. Quem faz a guerra não é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem as guerras dele, não as suas. Os anjos têm as guerras deles, não são as suas e nem as minhas. Eu é que preciso de me posicionar na palavra, no poder do Espírito, para lutar as guerras. Qual é a imagem que você tem da igreja? Aquelas damas antigas, aquela caricatura de damas antigas, que alguém tinha que ir lá e colocar o lencinho para ela não pisar na lama. É inútil. Indefesa. É assim, você vê? Não, a igreja é descrita como uma guerreira que parte para cima do inferno e ganha do inferno. Só tem um problema. Como que você acha que a igreja passa a ganhar guerra? Fala assim comigo: aprendendo a guerrear. Você sabia guerrear espiritualmente antes de chegar na igreja? Não, precisa aprender. Você sabe que o povo de Deus, quando sai do Egito, eles também não sabiam guerrear. 430 anos de escravidão pesada. Escravo guerreia? Se guerreasse, era escravo? Não. E é interessante que lá no livro de Juízes, do capítulo 3, depois da morte do Moisés, depois da morte do Josué, o povo do Senhor passou por alguns problemas e estavam perdendo batalhas porque eles não sabiam guerrear. E no verso 1 diz assim, são estas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Deixa eu parar aqui de explicar. Então, peraí, 430 anos passivamente aceitando toda a escravidão do faraó. Aí Moisés é enviado, vai lá, tira o povo do Egito. Na travessia do deserto, o povo aprende a guerrear, porque as nações por onde eles passavam eram hostis a eles, então eles tinham que aprender a guerrear. Josué se torna um grande general de guerra no deserto. Primeiro ponto que eu queria ressaltar: tem crente que não sabe e nem aceita atravessar desertos. Pastor, o que é deserto? Deserto é aqueles períodos da vida de dificuldade completa, onde você não tem como se valer, ou você crê e faz o que está proposto, e aí você vai ter que controlar a ansiedade, vai ter que controlar a tristeza, vai ter que dizer para você todos os dias: levanta e vai, não para não, creia no Senhor. É você mesmo que se anima, é você mesmo que conversa com você, é você mesmo que para e fala assim: eu cheguei até aqui, eu não volto para trás, meu Deus, Ele vai me salvar. É sua, deserto. E aí, são períodos que você aprende a vencer a ansiedade, você aprende a vencer medo, você aprende a vencer trauma, você aprende a vislumbrar coisas que você nunca vislumbrou durante o deserto. Mas tem crente que, quando passa por dificuldade, a primeira coisa que ele faz é parar de vir na igreja. Como se fosse resolver o problema. Como se fosse mudar a sorte dele.
Ou ele diz assim, se eu estou passando por uma dificuldade, provavelmente o altar está com brecha. Tem alguém em pecado, a pastora está em pecado, tem o obreiro em pecado. Ele nunca vê, não, peraí. As dificuldades, as guerras existem para me ensinar a guerrear. Você já pensou assim? Já? Pensar, entender e aceitar. E dizer, fala que teu filho ouve. Pastor, para quê? Eu depois de convertido. Pastora, depois de ter me tornado até importante, de ter um cargo na igreja, depois, agora estou passando por esse deserto, eu não posso aceitar isso. E a pessoa fica sem saber o que fazer. Eu vou ler o verso 1 de novo. São essas as nações. 5 nações. Eles venceram todas as nações, mas ficaram 5 nações que eles não venceram. E eles não venceram porque Deus preservou. E Deus preservou pensando, a geração que não guerreou no deserto precisa fazer guerra. Então, peraí. O povo não tinha que fazer guerra só até entrar na terra. Pastora, eu fui, jejuei, evangelizei, eu servi, até casar. Casei, acabou. Até passar no concurso, pastora. Até abrir a minha empresa. Até o quê? Terminar a faculdade. Não, agora eu vou diminuir o passo. Só domingo. Não, domingo não. Domingo eu trabalho em segunda de manhã. Vou na sexta. Sábado tranquilo. Não vou ter muito desgaste. Fez isso, verso 2. Apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Pastora, eu estou de cara com esse texto. Você sabia que Deus, que te treinou na guerra, quer treinar seu filho? O Deus que te treinou na guerra, Ele quer treinar seus netos. Você sabia disso? Porque enquanto você estiver aqui nesta terra, a guerra não acaba. E a igreja tem que ser arrojada, preparada para guerrear e para vencer. Pastor, então peraí, calma, explica direito, assim, eu quero entender de maneira assim concreta. Tá bom, você se converteu? Maravilha. O que Deus espera de você? Frutificação. Pastor, o que é frutificação? São 9 os frutos do Espírito, está lá em Gálatas. Pastor, o que é frutificação? Frutificação você é a terra, a semente é a palavra. E a palavra de Deus tem que fazer nascer do seu ser os 9 frutos. Vou falar alguns só. Alegria. Alegria não tem que ter a ver com circunstância. Alegria é um fruto do Espírito. Gente que é alegre passa por situações tristes. Você já viu um triste alegre? É a diferença. A pessoa, ela é triste, ela tem aquela cara de anu. Assim, Aí quando ela fica contente, acontece alguma coisa boa, ela dá aquele sorrisinho amarelo, assim. O olho não acompanha. O sorriso, a liberdade dela, porque a alegria só é livre, agradável, a pessoa feliz, gente. Aí o triste,
né, do sorriso amarelo, a alegria dele, ela é regrada. O bom humor dele é regrado. Sabe aquela pessoa que você pisa em ovos porque do nada ela surta? Já lidou com gente assim? Do nada ela te humilha, do nada ela te maltrata, do nada ela te abandona, ela te joga tudo pro alto, ela desiste. Já lidou com gente assim? Crente? Conhece algum crente assim? Aqui eu sei que não tem. Né? Aquela pessoa fraca, tudo está na boca dela, desistência, a palavra latente. Não, eu vou fechar essa loja, não, eu vou embora, não, eu quero divórcio, não. A desistência. Por quê? Porque ela é fraca. A palavra assim, a alegria do Senhor, nossa força é. A pessoa que não é alegre, ela é fraca. Ela não é firme, ela não persevera, ela não vai até o fim de nada. Ela está sempre recomeçando e nunca chegando a lugar nenhum. Pastor, por que eu estou chegando? Eu sirvo a um Deus grande e eu tenho uma vida mirrada. Por quê? Porque o reino dos céus é dividido em 3 partes. E as 2 primeiras funcionam perfeitamente bem. Mas e a terceira? Funciona perfeitamente bem? Não. Nesse texto, os discípulos, a terceira parte do reino, conseguiram curar aquele menino? Não conseguiram. Conseguiram mandar o demônio embora? Não. O problema era nos anjos. O problema era na autoridade do nome de Jesus. O problema era com o Espírito Santo. O problema era lá da alta patente do céu, onde Deus ou algum querubim mudou de ideia. Não. Aonde que era o problema? Aonde, gente? Nos discípulos. Eu queria muito que você entendesse essa terceira parte do reino, que é a igreja. Porque a igreja, ela foi edificada para frutificar, ela foi edificada para agir através de dons. Conhece os dons espirituais? Conhece? Eu vou citar um. Você sabia que a fé é um dom? Você sabia que a fé é um dom de Deus? Não é a pessoa que produz fé, não. A palavra frutifica dentro do ser dela e ela passa a crer no que está escrito. É uma capacidade dada por Deus de crer no que está escrito. E a partir dessa fé no que está escrito, ela recebe dons. Existe a fé como um dom e existe o dom da fé, que é outra coisa. São aquelas pessoas que fazem maravilhas, cura o doente na hora, ressuscita o morto. É o dom da fé. Pessoas que creem no que ninguém crê. A palavra, todo mundo é crente e fala, mas quando ela fala, acontece. Ela crê. Não, se está escrito, vai ser. E é. O céu desce junto com ela. Isso é um dom. Pastora, mas eu não tenho dom. E as pessoas pensam também que frutificação e dom são processos espontâneos. Não é. Não é espontâneo. Você tem que buscar e você tem que insistir. O apóstolo Paulo disse assim: buscai com zelo o quê? Os melhores dons. Quais são os melhores dons? Depende da batalha que você tem que vencer. Você entendeu essa parte? Então tá bom. Você sabia que existem demônios que trabalham para que você não cresça na sua fé? Sabia? Existe toda uma organização espiritual para que você não cresça na sua fé.
para que você seja uma pessoa até religiosa, né? Mas despotencializada quando o assunto é fé. No texto que nós lemos, nós vimos um pai cansado, entristecido, desacreditado, alguém que já tinha perdido a fé. Ora, pastor, mas se ele tinha perdido a fé, então por que ele foi até o Senhor Jesus? Porque ele tinha uma necessidade. O filho dele estava endemoniado. O demônio, além de não deixar o menino falar, ainda jogava ele no fogo, ainda jogava ele na água. O demônio ficava tentando matar o filho dele a todo custo. E a gente tem que ter um cuidado, sabe? Porque a gente está falando de proteção de fé. E é você que tem que proteger sua fé. É você que tem que entender. Não, peraí. A literatura está dizendo isso, a novela está falando aquilo, tem alguns teólogos falando isso aqui, tem até pastores falando isso aqui, mas eu creio no que está na palavra, essa decisão é da sua. Judas falou sobre falsos mestres? Falou ou não falou? Paulo falou sobre falsos mestres? Falou ou não falou? Então, peraí. Não, pastor, eu estou querendo fazer isso aqui, a palavra não permite, mas aí tem uma igreja que aceita. Hoje tem igreja que aceita tudo. Tem igreja de tudo hoje. Igreja de tatuado, igreja de sem tatuagem, tem. Se você procurar, você vai achar. Mas e a palavra? Então, quem precisa proteger a sua fé? É você que tem que proteger a sua fé. Então, esse pai, ele estava com um menino, né, escravizado por um demônio. Você já percebeu que uma das coisas que abalam a nossa fé é o sofrimento de alguém da família? Quando alguém da família, quando um filho começa a dar errado, quando um filho adoece, quando você vê um pai sofrer, quando você vê um filho sofrer, quando você vê uma mãe sofrer. Como é que fica a sua fé quando alguém da sua família, ou algum amigo seu, o seu pastor, alguém da sua igreja, está passando por um sofrimento muito intenso? É assim, a gente sofrer junto com a pessoa é normal. Só que este sofrimento tem que ter um limite. Que limite que é esse? Ele não pode me tirar do meu eixo. E ele não pode afetar a minha fé. Ele não pode afetar a minha disciplina espiritual. Você tem uma disciplina espiritual? Você lê a palavra, você ora, você tem a sua presença na igreja, você tem o seu ministério. Não, mas aqui, pastora, não dá, tá? Mamãe adoeceu, mamãe morreu, o que aconteceu? Aí, minha disciplina, eu já não consigo fazer mais nada. Aqui, o filho que está perdido, mas aí o pai crente, a mãe crente fica mais perdido e mais desorientado que o filho perdido. Conhece alguém assim? É crente, conhece a palavra, tem coração bom, tem caráter bom. Mas como o filho desorientou, aí você olha para o pai e você olha para a mãe e ela tá desorientada também. Qual é o movimento que a gente precisa fazer quando tem alguém sofrendo na casa? Não, peraí, eu tenho que manter minha disciplina. Eu preciso conseguir me separar da pessoa que sofre. Você sabe que um dos grandes enganos onde o diabo atua para atacar a nossa fé é fazer a gente achar que a gente sabe o que o outro está sentindo. Isso é uma mentira. Porque você não sabe. Você imagina, você presume, saber você não sabe.
E sentir o que o outro sente também não vai aliviar o sofrimento do outro e não vai mudar a situação. Pastor, então peraí, eu tenho que me separar? Você tem que se separar, você tem que se distinguir, você tem que ficar, buscar fortalecer a tua fé. Para quê? Para que você venha ter autoridade, para que você tenha revelação, para que você tenha orientação do Espírito, você ajudar a pessoa. Porque se você desorganizar junto com ela, o que vai acontecer? A gente vai perder. Não, peraí, eu tenho que dizer para mim, não, eu tenho o sangue de Jesus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho os anjos presentes aqui na terra. E eu tenho uma fé que o Senhor me deu. Porque sem esta fé, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Você sabia que dentro da igreja tem muita gente sendo prejudicada porque ela não consegue ter esse discernimento? E aí ela acaba perdendo a fé. O pai desse menino, ele acabou perdendo a fé. O que o levou até Jesus é uma necessidade latente que ele tinha. Por que ele perdeu a fé? Ele confundiu as 3 instâncias do reino de Deus. A gente precisa aceitar que as 2 primeiras instâncias, o céu não se equivoca, o céu não falha, os anjos não perdem força, o Espírito Santo ele não nos deixa, mas a terceira etapa, a terceira parte, nós estamos falando dos discípulos, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de nós mesmos, porque a igreja somos nós. E aí ele pensa assim, então Deus não vai me escutar, então o céu não vai trabalhar comigo, então esse caso ele não tem jeito. E aquele moço, Jesus pergunta assim, o que está acontecendo? Volta lá no texto para mim, por favor. Ele diz assim, meu filho, né, está com um espírito que o impede de falar. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando que suportá-los, terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, começou a rolar, espumando a boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim, desde a infância? Quando o pai do menino começa a falar com Jesus sobre o menino, imediatamente o espírito fez o menino ter uma convulsão. E o menino caiu no chão e o menino começou a se debater. Você é o pai do menino. O que você esperava que Jesus fizesse? Pulasse em cima do menino. Na mesma hora, sai demônio. Você esperava isso ou não? Esperava? Pois é, o pai também. Aí Jesus pergunta assim, há quanto tempo que isso acontece com ele? Aí o pai do menino, você já imaginou a condição do pai do menino? Cansado, batido em muitas portas. Os discípulos já não tinham conseguido resolver o problema. Agora o menino endemonia de novo e Jesus não parte para cima do menino endemoniado para fazer assim uma demonstração, né? Quer ver como é que sabe? Nada disso. Jesus se volta para o pai do menino e pergunta assim, há quanto tempo? E ele responde assim, desde a infância, respondeu ele. E ainda diz assim, muitas vezes tem lançado fogo na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Quando ele diz assim, mas se podes, isso é o quê? Incredulidade. Fala, pastora, mas não levou o menino até lá?
Eu queria que você entendesse uma coisa. Às vezes há alguma fé na nossa ação de buscar ajuda em Jesus. É o caso. Tinha alguma fé. Mas o que você precisa entender é que você nunca pode deixar com que a sua fé se misture com nada. Você tem que manter a sua fé límpida, intacta, sem contaminação, pura, dentro de você. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que as coisas que te acontecem, as batalhas que você tem que lutar, elas não podem interferir na tua fé. Se tu podes. Peraí, basta o demônio convulsionar, estribuchar, basta o demônio se levantar lá no seu trabalho, basta o demônio se levantar dentro da sua casa, e às vezes ele levanta sim ou não? Levanta ou não levanta? E aí como é que fica a sua fé? Aí a tua fala é como? Será que tem jeito? Será que eu vou conseguir? Será que dessa vez? Será? Esta pergunta, será que Jesus vence todos os demônios? E aí Jesus diz assim, se podes? Tudo é possível ao que? Crer. Tudo é possível ao que? Crer. O problema estava em Jesus? Peraí, teve um problema, eu quero que você pegue isso aqui. Teve um problema com os discípulos? Teve. Eles falharam? Falharam. A igreja pode falhar? Pode. Aliás, tem uma notícia para você. Enquanto a igreja estiver aqui, ela vai ter problemas, ela vai ter falhas, ela vai ter deslizes, ela pode pecar. Você está preparado para entender isso? Tá? Mas e a sua fé? Tem que estar acima disso tudo. A sua fé, ela foi te dada para estar acima disso tudo. Eu estou dizendo para você pecar e ter fé tranquilamente? Não. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim, que de Deus ninguém zomba. O pecado na vida do crente, ele só é admitido como acidente. Quando você escolhe o pecado, eu sei que é pecado, estou escolhendo, está se colocando numa situação espiritual muito séria. Você abriu espaço para um espírito de apostasia. Você cometeu um pecado muito sério. Está colocando a sua alma em perigo. Pastora, depois que eu peco, tem jeito para mim? Tem. Desde que você não contamine a sua fé. Porque é a sua fé que vai te dar lucidez para você trilhar o caminho de volta. Não valeu a pena, perdi o meu tempo, pequei sim, eu tenho diante de Deus um advogado e eu vou me levantar. Por quê? Porque senão a sua culpa te enlouquece, te enfraquece e você fica para lá. Você entendeu essa parte? Deus diz assim, sabe por que o menino não pôde ser liberto? Porque faltou o quê? Fé. O que é que faltou? Fé. Fé. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Existem batalhas que se você não vencer a sua incredulidade, você não a vence. É isso que eu quero dizer. A gente está falando de um homem que não crê em Deus? Não. A gente está falando de um homem apóstata? Não. A gente está falando de um homem que buscava a Deus por necessidade. E nessa necessidade ele tinha um pouquinho de fé.
Ele não acreditava, mas acreditava um pouquinho. E este não acreditar, mas acreditar um pouquinho, não faz você ser liberto do diabo. Não faz você vencer. Você precisa de ajuda para ser fortalecido na sua fé. Você tem que crescer na fé. O problema não é a pessoa ter uma fé grande. Jesus disse assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, para operar maravilhas, dar ordem para monte, se transportar, não precisa ter fé grande, mas a fé tem que ser pura. A fé não pode misturar com a sua decepção. A fé não pode misturar com o seu trauma. A fé não pode se misturar com a sua culpa. A fé não pode se misturar com a sua loucura. Por que Jesus disse que nem os loucos errariam o caminho? Porque você não é salvo pela mente boa. Você não é salvo pela inteligência. Você não é salvo por obras. Até quando não cresceremos? Pastora, se eu estou fazendo tudo certinho, então Deus vai abençoar tudo bonitinho. Aí, aqui, já deu para você entender que não é assim? Deu ou não deu? Se não deu, em nome de Jesus, não é assim. Você tem que fazer tudo bonitinho, porque você foi comprado, você é escravo de Cristo, o seu caminho é a santificação. Você opera com Deus, e a palavra diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Não é assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, doido querendo fazer. Isso é outra parte, senão a gente teria que pegar outro sermão, né? Mas aqui eu não faço. Não é por obras. Você entendeu que não é por obras? Não é por obras. Você já imaginou se quando você pecasse, Jesus desistisse de você? Já imaginou isso? Raciocina. Jesus disse assim, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você conhece alguém? Já teve a experiência de ver o diabo destruindo alguém? Poder. Não, ele mata em segundos. Então você já imaginou se ele dissesse assim: Luquian, pecado, vou tirar o sangue do meu filho de cima dele. Era um segundo, sobrava nada. Sabe qual é a grande verdade? Porque ele te protege. Ele te protege. Ele me protege. Até mesmo quando eu peco, Ele me protege. Eu preciso corrigir os meus erros, me levantar. Sabe aquele momento que você olha para dentro de você e faz igual Paulo? Ele fala assim: o mal que eu quero, o mal que eu não quero eu faço. O bem que eu quero não faço. Espiritualmente eu sou o quê? Um zero à esquerda. Aí Paulo abandonou o ministério, parou de pregar, parou de escrever carta, parou de pastorear. Ele fez isso? Não. Por quê? Não é por obras. O testemunho, importantíssimo, mas não é por obras. Não é por obras. É por fé. A questão é que quem tem fé dá testemunho. Você entendeu? Só inverte a ordem. Quem crê, obedece. Pastor, é que eu creio e eu não obedeço. Tem na Bíblia um personagem assim. Jesus falou que os demônios creem, tremem, mas o que eles não fazem? Você tem uma fé plena, iluminada, e você não obedece, então você não ama Deus. No seu coração não nasceu amor, não tem vínculo, não tem pertença. Acabou. Juízo. Olha que coisa séria. Então, Jesus disse, desde a infância, ajuda a minha fé.
Imediatamente o pai do menino exclamou. Sabe que às vezes a gente precisa dar uma olhada e pedir ao Espírito Santo para nos permitir um minuto de lucidez, para que a gente saiba qual é a sua fé. Qual é a sua fé? E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, respondeu ao espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Pastor Cris, então espera aí, eu preciso entender. A igreja, ela foi forjada, ela precisa ser rudimentada, alicerçada na palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Ela precisa se levantar e guerrear em fé. E esta fé, ela não é humana, e ela nunca pode se misturar com nada que é de você. Nunca. Se você permitir que a sua fé se misture com a sua culpa, se você permitir que a sua fé, ela seja, às vezes a gente permite que a nossa fé, ela seja reduzida por uma limitação de olhar humano. Não, isso aqui não é possível. Aí você vai se sedimentando, né? Você vai assim, recalcando a sua pequenez, a sua estagnação. Não. Peraí. Existe, na prática da fé, a maioria dos crentes aposentam a inteligência. Aposenta. Eles separam a fé da inteligência. Eles pensam que, porque eles têm uma fé, eles não precisam ser inteligentes. E a fé, ela precisa da sua inteligência, porque ela é sua, ela foi dada a você. É que não dá tempo, mas em Lucas 5, tem a história de 4 amigos que levaram um paralítico e o introduziram pelo telhado. Você já deve conhecer esse texto. Porque Jesus estava dentro de uma casa e uma multidão o cercava e ninguém ia embora de jeito nenhum. Não se tratava de fila, né? Porque fila, ela anda, né? Pode ser grande, mas ela anda. Ali não era fila. Então, se fosse esperar esvaziar, não ia chegar nunca. E eles queriam levar, criam, né? Se você ler o texto, eles criam que se levasse até Jesus, Jesus ia curar o amigo paralítico. Então eles pensam assim: ninguém vai dar licença, não adianta, o povo não é gentil, não tem gentileza. Tem gente que fala assim: eu não vou servir a Deus não, porque eu fui lá na igreja e ninguém falou comigo. Aqui, pode ser que no meio da igreja você encontre gente sem gentileza, gente egoísta. Pode ou não pode? Vai achar. Aí você vai desistir? Não, eu fiquei tão magoado porque ninguém foi gentil, ninguém me considerou. E eu não. Peraí. Ou você faz por fé, a Bíblia diz assim: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder? A minha alma não tem prazer nele. Ponto. Aí o que eles pensaram? Não vai dar para entrar pela porta. Foi o anjo que revelou? Não. Projeta esse texto para mim, Bia. É Lucas 5, 17. Aqui, eu quero que você entenda isso. O anjo, o Espírito Santo não falou: leva pelo telhado. Não. Eles usaram o quê?
perguntar, você responde de novo. Eles usaram o que aqui? A fé é saber que tinha que chegar até Jesus. Mas, e para conseguir transpor as etapas? Foi inteligência, gente. Vieram alguns homens, verso 18, trazendo um paralítico numa maca, tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço, baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Eu quero que você veja, Jesus, ele viu a fé dos amigos que escalaram a maca pela parede e entraram pelo telhado. Qual é a sua atitude quando você enfrenta um problema na sua vida? Qual é a sua atitude? Ah, pastora, é que eu só sei ver pelos meios convencionais. E tem gente que ainda usa a Bíblia. Porque eles podiam dizer assim, mas eu posso, né? A casa não é minha. Eu não posso tirar o telhado da casa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não posso. Tem gente que a mente dela tem uma inteligência burra, religiosa, legalista. Ele diz assim, não, entrar não vai dar, porque o povo não vai sair, não tem autoridade. Se mandar sair, não sai de jeito nenhum. Então, se não dá para ir por baixo, você é assim? Não, pastor, eu não faço nada. Eu fico doente atestado. É assim que você faz? Não tem jeito. A Tainá teve que pegar atestado. E ela nem precisaria de uma concursada. Mas ela ligou lá para a escola e falou assim, olha só, eu não posso estar aí por causa disso, o médico me deu um atestado. Vocês querem ajuda ou alguma coisa que eu possa fazer de casa? Aí 3 coordenadores, eu quero. Faz relatório, faz um texto, ajuda a gente. Não, é meu olho, ela é o olho, o ombro e o punho. Era para ficar assim ou não, Rivalda? Você é assim? Falar, pastor, já que dá, né? Já que doeu um pouquinho, eu vou deitar. E pela fé, Jesus vai resolver o problema. É assim que você vai? Você é molenga? A mente é enguiçada. Mas, pastor, é que eu não tenho ideia. Eu não tenho criatividade. Desenvolve. Mas a tua fé tem que ser um escudo. Ela tem que estar na tua frente. Raciocina. Pede o Espírito Santo. Eu quero entender, eu quero ver. Porque há um poder. Eu não vou ficar aqui. Eu vou atravessar e acabou. Eu vou de jato, eu vou de lancha, na viola do urubu, mas eu vou. A determinação, não, eu vou. A Leite pergunta assim, você não vai viajar uma vez aí? Eu falei, por quê? Não, porque você está passando mal, Leite. A viagem tem quantas horas? A gente fragmenta ela. Eu posso dirigir 4. Depois eu dirijo mais 4. Depois eu dirijo mais 4. Posso ou não posso? Eu posso chamar quem é que dirige aqui e não trabalha direto assim. Alguém pode pedir, eles já não conseguem outra licença. Eu posso contratar um motorista? Vocês estão entendendo as possibilidades? Eu posso ir de ônibus? Posso perder o medo de avião? Por que não? Enfrenta um pouquinho, olha. Porque, gente, peraí. O que de tudo que eu estou dizendo? Existe uma parte que é você que tem que brigar. E você aprende a brigar brigando. Então, existem dificuldades que Deus permite que chegue até você para você aprender a resolvê-las.
É isso que Juízes 3 diz. Você precisa aprender a resolver problemas com a sua fé. Você precisa desenvolver uma inteligência que ande junto com a sua fé. Você entendeu essa parte? Você não pode se destruir. Você não pode... Ah, pastora, não, peraí, então eu já sei, eu vou usar a minha inteligência. Mas peraí, a sua inteligência pode contrariar a fé. Você já imaginou se o pai do filho pródigo mandasse os empregados levar um dinheirinho para ele todo mês, quando soube que ele perdeu tudo? Ele teria voltado, Maria Rosana? Você acha que ele teria voltado? Não. Então, peraí. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu. Você se converteu? As dificuldades não são para te derrotar. Não são. E assim, pastora, Deus permite que a gente perca algumas batalhas? O que vocês acham? Mas e a guerra? Hamas? Você entendeu isso? Então, pastora, por que Deus permite que eu venha perder algumas batalhas? Para você trabalhar a humildade, ficar menos prepotente, conseguir entender coisas que você não entenderia se não perdesse. Infelizmente, tem gente, que só aprende certas coisas perdendo, padecendo. Se não padecer, não aprende. E o objetivo de Deus é o quê? Te ensinar a vencer guerras. Então, peraí, posso perder. Agora, qual é o problema da pessoa perder todas? Só perco. Qual o problema? De você se tornar um perdedor. Qual a diferença de perder batalha e ser perdedor? O perdedor aceita coisas que não é para aceitar. Você entendeu essa parte? Isso aqui não é para eu aceitar. Mas eu já pedi, passei pedir. Não, peraí. Aqui. Você não está sozinho. Você é a terceira parte. Tem junto consigo diretamente quem? O Espírito Santo e os anjos. Você entendeu isso? Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem os anjos. Você tem a defesa de Jesus Cristo, que Ele te defende. Ele te defende. Comigo, pessoalmente, ele me arrebenta. Mas diante do inimigo, escudo e espada. O inimigo não leva. Comigo, você vai perder isso aqui para você aprender. Você precisa entender isso aqui que você não está entendendo. Mas quando o inferno vem, diz, aqui não. Aqui tem dono. Aqui não. Aqui, eu tenho propósito. Comprei e paguei. Eu tenho propósito. Você entendeu essa parte? O ano da excelência é o ano em que a igreja precisa aprender a fazer por fé. Em fé. E não deixe a sua fé se misturar com nada. Pastor, eu estou me sentindo um lixo. Tá bom, seja um lixo que creia. Pastor, eu estou me sentindo acabada e derrotada. Tá bom, acabada e derrotada, creia. Pastora, é que eu ainda sinto o peso de algumas culpas que eu não consegui deixar. Não tem problema não, mas creia. Creia, arrebenta o inferno. Manda o demônio embora, manda ele calar, manda ele sair. Toca o barco, toca o bonde. O Senhor é com você. A igreja tem um Senhor. E esse Senhor é escudo. E esse Senhor é espada. O que você não for capaz de vencer sozinho, Ele vence por você. Glória a Deus. Ele é o próprio Deus. E guerreia suas guerras. Se coloca de pé. Feche os teus olhos. Levante sua mão direita para o alto. Pede o Senhor para colocar a unção da sua mão. Se você quiser, claro. Fala, Senhor, eu te ofereço as minhas mãos. Eu peço para que o Senhor coloque unção nas minhas mãos.
Fala para ele assim, eu entendi o que é fé. Eu entendi. Eu preciso guerrear, trabalhar. Eu não posso. De tudo que você tem que guardar, guarda a sua fé. Fala, Senhor, eu entendi. Você vai ver que o espírito de loucura nem vai querer te perturbar mais, né? Ela vai me vencer com a fé dela. É real. Ele vai ficar desanimado. O espírito de confusão, assim, ela vai para a fé e eu caio. Amém. Sabe? O espírito que age nos sofrimentos, tá, gente? Nas dores. Peraí, você não está entendendo. Ele colocou um limite nas suas dores. Eu não sei se você entendeu essa parte. Né? A gente fala tanta coisa. Fala que as minhas dores têm um limite agora. A minha dor não vai mais afetar a minha fé. Fé é a Bíblia toda, tá? Só para você, não esquece não. Fé é o que a Bíblia toda fala a seu respeito, a respeito de Deus com você. Fala, Senhor, coloca unção na minha mão. Aleluia. 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 Presta atenção. O céu está requerendo aquilo que lhe pertence. Amém. O tempo que você tem que gastar com ele, que você não gasta. Agora você vai usar a sua fé. Fala, pastora, que eu estou ali orando, eu não sei se ele está ouvindo, eu não sinto. Você não tem que sentir. Mas ele vai estar te recebendo. Você vai começar a gastar tempo com o céu. É assim, eu tenho um desafio para você. O céu tem um desafio para essa igreja. Até o mês de setembro. Até o Yom Kippur está chegando. Eu vou devolver para o céu o que é do céu. É de Deus, eu vou devolver para ele. O que é que Deus está requerendo de você? Aleluia. 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 Ele te chamou para frutificar. É verdade, meu pai. Frutificar, paciência. Pastor, o que eu vou dar para o outro? Paciência. É o que você tem. Você vai ter para você e para o outro. Paciência. Você vai ter longanimidade. Você vai ter domínio próprio. Você vai ter alegria. Você está entendendo isso? Fala, Senhor Jesus, eu te ofereço as minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Agora coloque essa mão sobre a sua cabeça. Manda embora a limitação das trevas. Fala, eu entendi que é uma guerra. Agora eu queria que você pensasse na sua casa. Muita bagunça lá. Demônio mora em bagunça. Sujeira, comida que estraga, desperdício, tem lá na sua casa? Ih, pastora, fruta vai tudo pro lixo. Fala, Senhor, eu entendi que trata-se de uma guerra. E eu preciso de lutar. Eu entendi que o céu não me vê como uma dama do século XVIII, europeia, da classe alta, que mal conseguia mexer o vestido. Não. Ele me vê arrojado, destemido. Olha para você e fala, Senhor, desça sobre mim agora com a tua unção. Eu quero ser forjado, guerreiro, uma guerreira. Senhor, aqui, tem algum sentimento que é causado por demônio? Porque aí você não vence. Então você vai pedir ao Senhor escudo e espada. Você vai ver se vai diminuir isso ou não. Na autoridade do Senhor, na autoridade da palavra, na presença do Espírito Santo. Fala assim, olha aqui, tristeza, loucura, o que é que te afeta, te aflige? Inveja, competição, contendas, sintomas de meninice espiritual. Fala, Senhor, por isso que o Senhor não me entrega nada, eu não sei administrar nada, eu sou pequeno, quem é menor não pode administrar a sua própria herança. Fala, Senhor, tem herança para mim.
Ó Senhor, essa dor, a dor da minha família, a dor da minha família. Ó Senhor, a falha da igreja me faz parar, faz com que eu me confunda, faz com que eu não opere contigo. Eu faço o que eu quero, não peço a sua instrução. Mas eu entendi, Senhor. Eu quero receber unção, eu quero receber vida, e eu quero receber força. Senhor Jesus, nós repreendemos toda cegueira espiritual. Vamos embora. Senhor Jesus, nós repreendemos toda cegueira espiritual. Nós repreendemos todo cansaço. Nós repreendemos, meu Deus, toda a contaminação da fé. Tudo aquilo que tem contaminado é forte. Tudo aquilo que tem contaminado, tem feito essa pessoa ficar longe do Senhor, longe da igreja. Essa pessoa se identifica com o Senhor, se identifica com a igreja, mas porque ela cometeu um erro, porque a igreja cometeu um erro com ela, então ela se afasta, então ela desiste, então ela se prostra. Senhor, nós repreendemos agora. Passa com o teu poder do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca no corpo, toca na alma, toca no espírito, toma a dianteira, que tu és o general de guerra. Chama ele, tu vais à minha frente, declara: eu vou vencer, eu vou romper. Senhor, eu preciso discernir, eu vou planejar, e vai dar certo. O Senhor vai impor as mãos, o Senhor vai ver a minha fé, o Senhor vai liberar a minha vitória. Diga assim: todo mal que tem embaraçado os meus caminhos, todo pecado que tem me escravizado, eu agora entendi. Eu vou vencer esse pecado. Esse pecado não é maior do que eu. O Senhor me deu esta fé para eu vencer pecados. Fala: Senhor, essa situação de derrota, de sofrimento familiar, Senhor, eu não aceito mais tomar sobre mim a dor de ninguém. Fala de novo: Senhor, eu não aceito mais tomar sobre mim a dor de ninguém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar? É hoje que é o dia do obreiro? Cadê o Daniel? É hoje, Daniel? É hoje? Dia 20? 21? E hoje é quando? Foi ontem, dia 21? Então. Foi dia 20. Tá. Então, dia 20 foi o dia do obreiro. O que é um obreiro para uma igreja? Não dá para a gente explicar muito, mas eu queria abençoar os obreiros dessa igreja. Quem são os obreiros, pastora? São aquelas pessoas que tiram uma parte maior da vida, às vezes o seu tempo principal, para servir a igreja. O apóstolo Paulo, ele falou de obreiros que serviam bem a Deus, porque o obreiro serve bem, é chamado para servir a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fez menção de obreiros que servem bem a igreja. E quanto mais obreiros tem uma igreja, mais abençoada ela. Amém. É verdade. E eu queria orar pelos obreiros. Eu queria convidar os obreiros que estão presentes, que venham aqui na frente. E eu não sei quantos faltaram. Eu
consigo sentir falta da obreira Fabiana. Está passando mal, né? Obreira Fabiana está passando mal. E foi sexta-feira seu aniversário, o obreiro GNI. Eu queria entregar um presente para o obreiro GNI. Pastora, só ele merece? Não, todos merecem. Mas o obreiro GNI, ele é aniversário. E o obreiro GNI, ele serve essa igreja. É verdade. Se tem, gente, você tem noção. O obreiro GNI trabalha bem comigo. Eu ligo para ele, o obreiro GNI, o senhor pode abrir a igreja para mim 6 horas, 10 para 6? Mas posso? O obreiro GNI, o senhor pode abrir a igreja para mim 5 da manhã? Ele fala, posso? E sempre com um sorriso. A quantidade de pessoas que o obreiro GNI auxilia. Como ele evangeliza, a quantidade de pessoas que ele leva em casa, que ele busca em casa, e para ele não tem tempo muito. Então, esta igreja tem bons obreiros, esta igreja tem pessoas que se dispuseram a aceitar a unção. Eu queria te convidar a se colocar de pé, eu queria te convidar a estender a sua mão direita para cá. E eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você pensasse no reino de Deus. E eu gostaria que você pensasse na terceira parte do reino de Deus, que é a igreja. E na igreja, eu queria que você pensasse no ministério ordenado. É assim, eles poderiam não ter aceito serem ordenados. Poderiam, eles não foram obrigados. Mas de livre e espontânea vontade, eles aceitaram o óleo sobre a cabeça. Vocês sabiam que eles terão que dar conta. Porque a unção deles não é a unção de membro, parte do corpo. Não. A unção deles é a unção de obreiro. Há sobre eles um poder para fazer coisas determinadas dentro da igreja. E coisas que o céu espera que eles façam. Talvez o céu está esperando que você seja um obreiro. Que você seja um pastor. Que você seja uma pastora. Mas você não quer dar testemunho de pastor. Você não quer dar testemunho de obreiro. Eu queria que você falasse com o céu agora. Senhor, como igreja, eu quero te agradecer pela vida do ministério ordenado desta igreja. Eu sei que o inferno guerreia muito mais frontalmente contra eles. Eu sei. Eu não conheço as lutas particulares. Eu não sei como está a fé deles. A fé de um obreiro. A inteligência de um obreiro. Mas eu sei que o céu está requerendo que lhe pertence. Talvez você não tenha orado pelos obreiros. Você não tenha jejuado pelos obreiros dessa igreja. Talvez você não tenha sido complacente. Talvez no seu coração você julga, você acusa, você cobra, você desdenha. Talvez você nunca olhou para eles, vendo neles o momento. E nós sabemos que o momento da igreja é muito difícil. Muito difícil. Praga, peste, fome, guerras, fenômenos da natureza, enchentes, secas, tornados. E o Senhor, Ele já contorna a sua mão. A hora está chegando. Pai, eu quero te agradecer pela vida do obreiro Janeiro, pela vida do obreiro Marcos, do obreiro Elcio, da obreira Dina, da obreira Eusiene, Daiane, da obreira Deuseli, da obreira Cláudia,
obreira Érica, obreira Vanusa, obreira Júlia. Meu Deus, os que não estão presentes, visita eles também. Mas nós não queremos ficar com nada que pertence ao céu. Nós pedimos a orientação e a direção do Espírito Santo agora. Abre o nosso entendimento, tira o bloqueio. Tira o bloqueio, tira a força dos encantamentos. Vai descendo com a tua espada, vai derrubando agora principados, potestades, sentimentos, confusão da mente, meu Deus, enganos. Vai guerreando agora. Este ano é o ano em que o teu Espírito, ele tem descido, ele tem iluminado, ele tem falado, ele tem nos entregado, ele tem agido. Meu Deus, esta igreja aparece diante de ti para te louvar, para te agradecer, para te exaltar, para te bendizer, para te louvar pelas vidas de cada um desses obreiros. Pai, nós apresentamos a sua casa, as suas famílias, a sua caminhada de fé, aquilo que o Senhor tem para eles. Nós te pedimos, eles precisam da unção do teu Espírito, eles precisam de força para discernir o que fazer, eles precisam se levantar na tua presença, eles precisam multiplicar aquilo que é colocado nas suas mãos. Pai, eu peço pela igreja toda. Eu peço por toda a igreja vir celebrar a Deus. Amém. Vai derrubando encantamentos, vai derrubando forças demoníacas, vai estourando cadeados, vai destruindo sabotadores, meu Deus, físicos e espirituais, vai trazendo as oportunidades, vai nos dando capacidade de agir, a inteligência que o Senhor nos deu, na medida que o Senhor nos deu, para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levanta, põe sua mão direita sobre o seu coração. Eu gostaria de encerrar essa reunião pedindo ao Senhor pelos desvalidos. Feche os teus, pastor, aqui são os desvalidos. São aquelas pessoas que não têm ninguém. Elas são sozinhas. Elas não têm ninguém que compre a batalha delas. Aquele paralítico era rico e não sabia. Ele tinha 4 amigos. E o Senhor nos cerca pelos 4 lados. Fala, Senhor, nós queremos pedir por aquelas pessoas que não tem ninguém. É de uma família tão perdida, tão ferida, tão dominada, que seria melhor se não tivesse família. Essa que é a verdade. Pais que não são pais, mães que não são mães. E a pessoa perdida, ela não consegue nem acreditar que tem um Deus que é Pai. Ela se ofende. Ou ela faz uma relação direta de Deus com o pai dela, com a mãe dela, com aqueles que fizeram essa função. Mas eu peço ao Senhor e coloco diante da sua face, diante do seu trono, estas vidas, pessoas com doenças mentais, pessoas com doenças físicas e não conseguem tratamento, pessoas desenganadas, crianças perdidas, crianças desvalidas, crianças exploradas. Esta igreja se coloca diante de ti, na tua presença, e pede ao Senhor para enfraquecer a força do inferno sobre essas pessoas, para que nós possamos alcançá-las. Levanta um ministério de evangelismo, abençoa os pequenos grupos que irão nas casas, dê diligências para eles, inteligência, discernimento, autoridade, porque o Senhor precisa fazer crescer o número daqueles que conhecem o teu nome, que eles cresçam na graça, que eles cresçam no conhecimento, que o teu Espírito Santo venha nos acrescentar o número de salvos.
Pai, nós te pedimos, repreenda, enfraqueça os principados que atuam em Jacaraí, as potestades, as miríades de demônios que se alimentam da dor, da morte precoce. Se mata muito neste lugar, se mata jovens, mas Senhor, venha trazer uma unção que venha destruir o domínio do crime nas mentes, do vício, da prostituição, da promiscuidade. Vai quebrando agora, quebra, 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 quebra. Levanta pessoas santas, levanta pessoas ungidas, levanta pessoas, meu Deus, forjadas na batalha, na guerra, pessoas que sabem que o Senhor vai à frente delas. Levanta uma igreja aguerrida, destemida. Levanta uma igreja, meu Deus, que faça a diferença para o teu reino aqui na terra. Derrama sobre a sua igreja dons. Fala, Senhor, me visita com dons. Peça para Ele. Senhor, eu preciso de dons. Dons espirituais. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho coisas para fazer para ti. Eu tenho esse desejo. Eu quero virar a minha vida. Eu quero mudar a minha sorte. Eu não quero ser vencido pelo inferno. Obrigada, Senhor, por essa reunião, pela tua presença. Leva-nos guardados e protegidos pela tua mão. Que a luz do teu rosto levante o nosso e nos fortaleça para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Cumprimente a pessoa que está